Alô, alô, amigos da Rede Globo, estamos aqui para testar esse microfone e ver se finalmente ele tá dando certo. E aí, tá dando certo? Então, tô indo ali na lotérica pagar uns boletos e depois tô indo pro churros e eu quero ir bonitinha. Eu juro que dessa vez é uma maquiagem básica, eu juro. Não, é sério, é uma maquiagem básica. Pelo menos tem que ser uma maquiagem básica porque é só pra ir pagar conta. Antes de tudo, lavei o meu rosto com o meu sabonete, que é esse bebê aqui, que foi a Dermato que passou também. E ele é pra pele oleosa. Ele é um sabonete líquido pra pele oleosa. Eu tenho que usar ele toda manhã e toda noite, antes de sair de casa e antes de dormir, pra poder estabelecer essa rotina pra minha pele. Eu não tinha uma rotina de pele de forma alguma, nunca fez parte da minha vida isso. E eu comecei uma tem mais ou menos um mês, tem um mês certinho, um mês e alguns dias. E assim, ainda não dá pra ver resultados gritantes, porque a gente só começa a ver depois de 3 meses, né? Não adianta eu começar a fazer uma rotina e querer ali o resultado com uma semana, ficar desesperada. Não adianta, tem que esperar os 3 meses. E eu acho que a gente dá pra falar alguns assuntos aqui hoje, não é mesmo? Alguns assuntos interessantes, como a minha pele. Então a gente vai falar sobre como que tá sendo esse tratamento da minha pele, o que é que eu tô fazendo, aonde que eu tô fazendo. A gente vai falar também sobre... O que mais que a gente vai falar? Acho que a gente vai falar sobre a pele. Se for surgindo alguns outros temas aí, a gente vai conversando. Eu tô muito perto da câmera, tô muito longe, não sei, tô atrapalhando meu gatinho dormir. Ele está ali dormindo, porque ele merece, ele é perfeito. Então, vamos começar a maquiagem. Eu gosto de, quando a pele já tá seca, usar essa água termal. Eu quero até perguntar sobre ela depois pra minha dermato, pra ver se ela é tão boa mesmo quanto eu acho que ela é. Porque eu sinto, cara, que dá, sei lá, uma refrescada. Óbvio que dá uma refrescada, porque é água na cara. Mas eu não sei, porque ela aqui, ó, ela promete revitalizar, fortificar, trazer uma ação refrescante. Ui, tá aqui. Pois é, o que é que acontece? Minha pele tava ficando uma coisa desastrosa, né? Tava muito pior do que tá agora. Porque eu sempre tive essa mancha aqui. Eu sempre tive essa mancha. Mas o que tava me incomodando mais não era nem a minha mancha. Porque eu nasci e cresci com ela. O que tava me incomodando eram as manchas da espinha, porque tava demais. Primeira vez que eu fui ter, tinha mais de um ano. E aí, né, eu falei pra ela sobre o meu incômodo e tal. E aí ela começou, a gente começou a fazer um tratamento, mas ela queria introduzir com o Rakutan. E ela tava insistindo muito nessa história do Rakutan. Falei, vou procurar outra, né, vai que ela tem uma outra abordagem de vida, não queira o Rakutan. Calhou que a outra que eu tô tratando agora também quer me enfiar o Rakutan. Mas ela tá vendo a minha resistência e tá tentando outras alternativas. Então a gente vai continuar fazendo esse tratamento que eu tô fazendo atualmente. Que tem uns destaques mostrando quais os medicamentos que eu tô usando. Não que eu estou te indicando, vá procurar um dermatologista. Mas a cargo de curiosidade tem uns destaques lá no meu Instagram, que é @JoanaIsa. Quando ele tá assim molhadinho ainda, eu gosto de fazer a sobrancelha, porque eu sinto que dá até uma sensação de que tá fazendo com gel, sabe? Que não tá fazendo com sombra. Então eu gosto de fazer. Porque eu uso esse daqui da Ruby Rose. Enfim, eu acho que eu tenho um tema assim pra falar sobre vocês, que é a minha profissão, aquela da qual eu sou profissional e que eu estudei para poder exercê-la, que é a função pedagoga, né? Eu sou pedagoga, sou professora, dou aula para crianças de 8 anos atualmente. Desde o ano passado eu tô trabalhando com alfabetização e é uma coisa muito massa, porque eu não me esperava trabalhar com alfabetização. Ah, Ceisa, você fez pedagogia, mas não esperava trabalhar com alfabetização? Não, porque o que acontece? Quando eu tava na faculdade, eu fazia estágios, sempre conseguia estágio só na área da educação infantil. Então, tipo assim, eu meio que me vi presa na educação infantil, que são crianças de 3 e 4 anos. E aí eu não me via fazendo outra coisa, eu achava que não sabia fazer outra coisa. Então, ano passado, quando uma turma de 3º ano caiu nos meus braços, eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou me virar? Como que eu vou fazer? Mas como tudo na vida a gente aprende, né? E ainda mais quando é ensinar outras pessoas, tem a responsabilidade de ensinar outras pessoas, a gente se esforça ainda mais para poder aprender. E foi o que aconteceu. Mudei de escola do ano passado pra cá e bum! Outro 3º ano. E aí foi bom que eu tive a primeira experiência na alfabetização na escola pública, porque acaba que você tem mais liberdade, você não tem uma pressão tão forte. Então foi muito bom, eu sou muito grata por ter pegado a minha primeira turma na Secretaria de Educação, essa é a hora que a minha queimadura entra em ação. Ter sido alfabetização, porque, né, tive a minha experiência bem tranquila mesmo. Não que eu seja uma mestre hoje da alfabetização, não sou. Ainda tô aprendendo muita coisa
cada dia mais, mas pelo menos tive já aquele primeiro impacto no ambiente mais tranquilo, que quem é da área sabe que trabalhar na escola pública é mais tranquilo. E é isso. O que eu tenho que falar mais, meu Deus? Tenho que falar mais alguma coisa, não é possível. Esse vídeo não pode ser só sobrancelha. Eu nunca fiz uma que fala, socorro. Então, vamos falar sobre também a construção deste canal aqui, né? Porque é complicado. Eu venho, apareço, dou as caras e sumo. Venho, apareço, dou as caras e sumo. É porque, gente, é muita coisa pra fazer nessa vida. É igual meus alunos falam, né? Falei pra eles essa semana que tava começando a faculdade. Não vou explicar pra eles essa questão de pós, porque... Até tentei explicar, mas eles ficam assim, ó... Aí, gente, tô fazendo pós, não é exatamente a faculdade, é pós, é menos dias e tal. Aí eles, é faculdade, tia. Falei, então tá bom, é faculdade. Aí eles, tia, como é que você tá fazendo faculdade, trabalhando aqui na escola, fazendo seu canal e trabalhando no churros? Falei, gente, é o que eu me pergunto todo santo dia. Cá estou eu com a delimitação bem fajuta, porque eu tive que fazer com este mega língua de gato, porque eu esqueci o meu linguinha de gato lá no meu cafofo. E como vocês podem perceber, esse aqui não é o meu cafofo, né? É um outro canto da casa. Então, não teria como eu fazer. Então, eu fiz a delimitação aqui bem bestinha, mas vamos voltar a falar sobre o que interessa, pelo menos para mim, que é a minha faculdade. Eu entrei na faculdade assim que eu terminei o ensino médio. O que acontece? Quando eu estava no ensino médio, aqui em Brasília tem uma coisa que se chama PAS, que é Programa de eu não sei, é o PAS que faz você entrar na UNB. E aí a gente fazia o PAS, fazia o Enem, que eram que dava oportunidades na época da gente fazer faculdade sem pagar, né? Que a gente não tinha condições de estar pagando a faculdade. E aí, quando eu estava no primeiro ano, eu queria muito fazer artes cênicas, era o que eu queria, era fazer artes cênicas. Segundo ou terceiro ano, eu era artes cênicas e ali, filosofia ali, em segundo plano, porque eu sempre tirava 10 em filosofia e eu achava que por isso eu tinha que fazer filosofia o resto da vida. Fiz o PAS, cursei o PAS, quer dizer, fiz a prova do PAS, depois no último, a gente faz ele no primeiro ano do ensino médio, faz ele no segundo ano do ensino médio, faz ele no terceiro ano do ensino médio. E aí eu pensei, pronto, vou me inscrever aqui agora, que no terceiro ano você tem que se inscrever. Eu vou me inscrever aqui em filosofia, que não vai dar pra ninguém, só para mim. Eu não, na época, a gente não tem tanto acesso às coisas, e como eu era a primeira pessoa da família a estar fazendo faculdade aqui, então era tudo muito perdido, eu não tinha muita noção de pontuação, não tinha noção de nada. Eu nem lembro quantos pontos eu fiz no PAS, eu não tinha essa noção. Então foi uma... Se desse pra passar ou se não desse, eu também não sabia, porque computador era uma coisa muito recente em casa, uma loucura. Então o PAS não deu certo pra mim, o Enem também não deu certo pra mim. E aí minha mãe falou, não, você vai estudar assim, escolhe uma faculdade, a luz tá baixando porque estamos na luz natural. Vai procurar uma faculdade que dê pra eu pagar e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, não, vou procurar artes cênicas então, porque uma coisa que eu tinha certeza é que eu queria trabalhar em escola. Filosofia me levava até a escola, artes cênicas me levava até a escola, pedagogia me levava até a escola. Procurei artes cênicas, mas artes cênicas estava muito caro. A mensalidade estava R$600 e era um valor muito alto pra gente. Então não tinha como minha mãe tirar R$600 do bolso todo mês pra poder pagar minha faculdade. Filosofia, sem condições. E aí, pedagogia foi um curso que eu comecei a cogitar. Minhas tias que são pedagogas, tem muito pedagogo na minha família, começaram a falar, não, faça isso. Mas eu bati o pé e falei, vou sim. Na época que eu fui fazer o vestibular, eu lembro que eu coloquei jornalismo e coloquei pedagogia. Mas a informação, o acesso à informação até a gente era uma coisa tão precária que eu tinha um preconceito muito grande com o jornalismo. Eu achava que para falar de jornalismo eu tinha que entender de economia para poder falar sobre os políticos, a economia do país, olha a mente. Então por isso eu não fiz. E também porque eu via a galera na faculdade usando câmeras igual a que eu tenho hoje, eu falava, minha mãe não vai ter dinheiro para comprar essa câmera, não vou poder fazer jornalismo. Mas aí eu coloquei jornalismo como uma opção e pedagogia como outra opção. Calhou que a faculdade me jogou em pedagogia. As duas opções que eu coloquei, eles me colocaram em pedagogia e eu fui fazer, né? Não sei por que eles colocaram em pedagogia ao invés de jornalismo, não sei qual é os critérios que eles usam para isso, só sei que eu fui parar em pedagogia.
E esse aqui é a minha base, pausa para feministas, é a 6.5, eu acho, é a 6.5, ela tá acabando e eu tô sofrendo porque ela é maravilhosa. E aí minha tia falava, não faz isso com a sua vida, você vai se arrepender, ser professor no Brasil é muito injusto, a gente não é valorizado, todas essas coisas. Aí eu lembro que quando eu comecei a faculdade, eu fui visitar a minha antiga escola, cheguei lá, os professores, e aí, tá fazendo faculdade? Eu falei, tô. Tá fazendo o quê? Tô fazendo pedagogia, os professores, vai ser professora também. E eu ficava meio assim, meu Deus, mas como eu sempre fui uma pessoa do contra, eu falei, não, eu vou fazer sim, eu quero fazer, eu vou fazer sim, eu quero mudar o meu país, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar as crianças, quero ensinar a ler. Né, toda aquela coisa revolucionária. Continuando sendo revolucionária, sim, entendeu? Com muitas decepções na profissão, muitas, inúmeras, todos os dias. Mas ainda com a mesma garra lá do primeiro semestre, de acreditar de que a educação é o único meio de levar esse país para riba, para cima, de construir uma sociedade melhor. Eu ainda acredito nisso e eu ainda trabalho por isso. Aí tá bom, fiz lá o meu vestibular, passei, vestibular na própria faculdade, né? Passei, na época a minha faculdade tinha um nome, quando eu tava no segundo semestre essa faculdade foi vendida para uma faculdade muito maior, que não tinha aqui em Brasília, que só tinha no Rio de Janeiro, que já era uma faculdade conceituada no Rio de Janeiro e que estava abrindo suas portas aqui em Brasília. A gente sofreu muito com essas mudanças porque não tem jeito, eles estão começando tudo, equipe nova, conhecendo a área ali atual, porque eles não tinham nenhum polo aqui em Brasília. Então a gente sofreu muito com isso, mudou o portal de aluno, mudou a forma de fazer prova, mudaram os professores. Então na época foi muito punk. E o meu primeiro impacto na faculdade foi a questão de conteúdos, de cumprir datas, coisas que a gente não tinha tanta obrigação assim na escola, né? Eu sempre estudei escola pública e a minha escola era muito boa, assim, os professores eram muito bons e tal, mas por ser uma escola pública tinha suas situações precárias, como por exemplo, a minha geração não teve aula de física, a gente não tem base nenhuma de física no ensino médio por conta de não ter professores de física. O professor de física efetivo da nossa escola, ele era diretor da escola, então quem dava aula pra gente eram os temporários, e esses temporários mal ficavam, porque a minha escola era muito afastada, mais de 50 quilômetros de Brasília, ela era praticamente zona rural, foi tirada essa nomenclatura de zona rural, que dava até uma gratificação para os professores, não sei por que foi tirado, e aí ninguém queria vir trabalhar aqui, e aí os professores que vinham eles vinham, ficavam pouco tempo e iam embora. A gente teve até alguns 2, 3 professores, eu lembro de 3 professores de física que duraram mais um tempo, mas você percebia que, não sei, eles não tinham, sei lá, eles não tinham muita base, ou eles não tinham, não tinha didática nenhuma, a outra tinha muita vontade de ensinar, mas eu acho que aquilo não era bem o que ela queria, tão tal que com pouco tempo ela passou pra polícia militar, não pensou 2 vezes e foi-se embora. Não julgo cada um com seu estilo de vida, mas é só explicando o porquê da gente não ter tido aula de física. Então, tipo assim, eu saí de uma instituição pública que tinha um estilo e fui pra uma instituição privada que tinha um outro estilo, que tinha uma outra cobrança, que as coisas eram muito assim, e você via colegas conseguindo desenvolver trabalhos de uma forma que você não conseguia desenvolver. Era como se você tivesse 3 pés atrás e as pessoas 6 pés à frente, mas não eram todos, sabe? Era uma sensação que eu tinha em relação a algumas pessoas, talvez por ter tido uma acesso a uma educação melhor e ter privilégios em relação à educação que a minha geração que estudou comigo acabou não tendo. Não que justifique, mas também porque eu sempre tive muita dificuldade na escola e essa dificuldade se espelhou na faculdade. E aí fui pra faculdade, hoje em dia eu fico pensando, caraca, como que eu dei conta, como que eu não desisti, como que eu não reprovei, sabe? Eu tinha muita força de vontade na faculdade, eu tinha muita força de vontade, tive amigas que me ajudaram muito, eu tenho amigas que me ajudaram de forma assim que eu acho que eu nem teria, no último semestre que eu tinha que trabalhar e estudar, eu acho que eu não teria concluído o último semestre se não fosse essas amigas. E quando eu comecei a faculdade, e a faculdade é longe, porque eu moro na área periférica de Brasília, e tudo acontece ali naquele centro ali, e nas cidades satélites mais próximas. E a cidade satélite maior, mais próxima daqui, fica a quase 30 quilômetros, 20 e tantos quilômetros. Então,
tinha a questão do ônibus. O ônibus aqui sempre foi muito caro. O ônibus do entorno de Brasília para o centro de Brasília é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que não tem nenhuma outra cidade que tenha um ônibus que é R$5,70. Eu nunca vi isso em outra cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, nunca vi. Então, só foi essas duas, e Piauí. Então, eu nunca vi isso. E aí eu peguei e decidi, quer saber? Vou morar com meu pai, porque meu pai mora lá perto de Taguatinga, e eu vou morar com meu pai. E aí fui morar com meu pai. Morar com pai não é a mesma coisa que morar com mãe. Quebrei minha cara em relação a um monte de coisa. Saí do lugar onde eu cresci. Eu vivi 19 anos, 17 anos, cresci, fui embora para outro lugar, deixei minha mãe, meu irmão, meus amigos, meu cachorro, todo mundo foi morar com meu pai. Mudei de vida, mudei de pessoas ao meu redor, mudei de ambiente estudantil, mudei de tudo. Cabeça, ó, puf, pirou mesmo, eu pirei assim. É tão tal que teve um dia assim que eu surtei na faculdade. Na época eu nem procurei psicólogo porque eu não tinha tanto essa reflexão em ter um psicólogo para poder me ajudar. Mas as circunstâncias da loucura toda que me fez acontecer o que aconteceu. Porém, superei, meu amor, superei. Passei direto todos os semestres, nunca reprovei em nenhuma matéria, terminei a minha faculdade. E eu tenho um sonho que ele é muito real. Ah, eu esqueci meu contorno, não sei onde ele tá. Que raiva, tô esquecendo tudo. Acho que eu vou fazer o contorno com essa partezinha marrom aqui. Vai dar ruim, não vai? Vamos tentar, uai. Se a gente não tentar, a gente não sabe. E aí, eu lembro que uma coisa que eu sempre tive vontade, desde do ensino médio, é fazer programas sociais na comunidade onde eu cresci e onde eu vivo até hoje. E hoje eu tenho uma sede muito de aprender, de ir atrás, de buscar informação, de aprender mais. E um dia eu quero aplicar todo esse conhecimento aqui onde eu moro, porque é muito precário disso. A gente não tem um programa social que ajude as crianças, que tire esses moleques da rua para eles não continuarem se envolvendo com drogas, que é o que a gente vê todo dia, entendeu? A gente evolui um pouco mais, a gente faz uma faculdade, a gente consegue passar no concurso, a gente consegue um emprego bom, a gente consegue adquirir bens materiais e a gente acha que as pessoas ao nosso redor tá acontecendo a mesma coisa, mas não é isso, não é isso. E eu sempre tive esse pensamento, mas um dia, olha, manchou, bosta. Eu sempre tive esse pensamento, mas um dia desse, eu tive um banho de água fria, onde esse pensamento foi jogado na minha cara e falado, querida, é isso mesmo. E aí você não vai fazer nada. O que acontece? Eu trabalho numa escola hoje aqui perto da minha casa, na cidade vizinha, que já é no Goiás. Eu moro no Distrito Federal, mas essa escola já é no Goiás. E aí, eu precisava imprimir umas coisas, não tenho impressora em casa, eu fui na Lan House, porque, né, tem Lan House. Não sei se tem Lan House aí onde você ainda tem Lan House, mas aqui tem Lan House e as Lan House são cheias, os moleques estão lá jogando Free Fire, gritando dentro da Lan House. E eu cheguei lá pra poder imprimir essas coisas. Tava eu, o rapaz no balcão, e uma mocinha. E aí eu olhei assim de bicuda, enquanto o rapaz mexia nos meus arquivos, e tava escrito assim, trabalho de história. Trabalho de história com letra Arial simples, sem ser em caps look. Aí eu olhei assim, né? Achei interessante, eu olhei. Aí ela lá catucando, sabe? Ela ficava apertando azul, deixando a palavra toda azul. E nada. Aí ela tipo virou assim, aí ela falou, moço, pro rapaz, né? Você sabe se tem como eu mudar a cor disso daqui? Mudar a cor da letra, no caso. Eu fui assim, a cara foi no chão e voltou. Porque tipo, ela não era uma criança. Ela era uma pré-adolescente e ela tava perguntando o básico do Word. Tipo assim, que pra gente que já tem mais domínio, que domina a BNT e tal, é uma coisa que não... Então, tipo assim, eu voltei lá quando eu tinha 12 anos, que é mais ou menos a idade que ela tem, isso há 11 anos atrás. E eu falei, cara, essa menina sou eu há 11 anos atrás. 11 anos as coisas mudaram pra algumas pessoas, mas não mudaram pra outras, entendeu? Tipo, que é essa menina que vai concorrer com gente de 12 anos que já domina o Word, que já domina um computador? Ela que vai concorrer à vida, à faculdade, vestibular, concurso, tudo. Não é justo, entendeu? Então tudo isso passou na minha cabeça, em questão de segundos. Aí o rapaz estava no balcão me atendendo, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo e eu me dispus a ir lá ajudar ela. Eu falei, você pode mudar a cor aqui. Expliquei pra ela, você seleciona, muda a cor. É interessante que você deixe a letra grande. Você quer deixar a letra grande? Aí ela, quero. Eu mostrei pra ela como que deixava a letra grande, o famoso caps look, que ela não sabia o que era o caps look. E eu saí lá assim, a mente fritando.
E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu tenho medo do que possa acontecer, de eu desviar meus caminhos e isso não vir a acontecer, de eu ir embora para algum lugar e eu vir a acontecer. Mas se isso acontecer, eu vou ser uma pessoa muito frustrada, porque eu sempre quis isso. E eu sei que eu sempre quis isso porque quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, a gente tinha um professor de português, que hoje eu sei que ele estava fazendo com a gente uma avaliação diagnóstica, mas na época eu não sabia. Então ele pediu para que a gente escrevesse sobre o porquê que a gente estava naquele curso e o que que a gente queria com aquele curso no qual a gente estava estudando. A gente está sem foco. Não, tá sem foco não. Então, tipo assim, é um desejo que eu sempre tive. Eu sempre me lembro dessa redação, sabe? E eu me vejo um pouco longe de realizar isso, porque eu acho que eu ainda tenho muito para ir buscar, muito para entender, para aprender e para poder me aplicar nisso um dia, para poder me desenvolver nisso um dia. E hoje é muito difícil também, porque eu acredito que pra gente passar alguma coisa, a gente tem que adquirir todas essas coisas. E eu ainda não tenho uma base, eu acho que tanto de conhecimento quanto de financeira também, me estabelecer também financeiramente para eu poder estar ajudando outras pessoas depois. Eu tenho medo de me segurar nesse pensamento e acabar não realizando o que eu tenho que realizar, mas também tenho medo de dar um pontapé inicial e não conseguir sustentar, entendeu? E de pouco a pouco eu tô começando a me aproximar de pessoas aqui em Brasília que são envolvidas com causas sociais. Aqui na Ceilândia tem um projeto que eu acho muito interessante, que é o Jovem Expressão. Então eu tô estudando mais esse projeto, tô começando a me aproximar nas redes sociais de pessoas que estão envolvidas com esse projeto, para eu ir vendo como é que acontece. Porque assim, a Ceilândia também é uma área periférica de Brasília, sabe? É uma cidade satélite, que é uma área periférica também, mas lá tem esses recursos sociais. Aqui não tem nada, não tem nada. Tipo assim, não tem uma capoeira, não tem nada, entendeu? Que desenvolva outras habilidades para esses meninos, que façam eles se interessarem por outras coisas. Até teve, e eu participei. Em 2011, tinha uma ação aqui de um instituto que era financiado pelo Criança Esperança. Na época, a gente até gravou um comercial pro Criança Esperança, a gente gravou o programa do Criança Esperança, super legal, super interessante. Mas esse projeto, ele só durou 2 anos. Porque o Criança Esperança, ele é assim, ele só financia o projeto por 2 anos, e depois o projeto tem que se virar para continuar sozinho. Esse projeto morreu, mas graças a Deus o local lá onde tinha esse projeto hoje virou um centro de educação infantil, que não tinha aqui. Aqui só tinha escola de ensino fundamental e médio. Hoje já tem uma escola de ensino fundamental e médio, uma escola classe e essa escola de educação infantil, que é lá onde eu fazia o projeto do Criança Esperança. E eu acho muito massa, porque há chances de eu ir trabalhar nessa escola, na Secretaria de Educação. Isso depende muito de mim, muito do meu esforço, muito de estudar. E eu tenho muita vontade de dar aula lá, porque foi um lugar onde eu cresci muito, onde me desenvolveu também essa vontade de querer trabalhar com projetos sociais. E eu acho que seria bem bacana. E quando a gente está dentro da Secretaria de Educação, é mais fácil a gente se envolver com esse tipo de serviço, porque você tem mais informações, você tem mais tempo, são N fatores. Então, é um desejo que eu tenho muito forte. Às vezes eu tenho medo de, né, como eu falei, desviar o caminho e acabar me perdendo desse desejo, mas espero que isso não aconteça. Eu ia fazer um delineado, mas eu não vou fazer não, porque vai dar trabalho. Eu já tô atrasada, daqui a pouco a lotérica fecha. Eu vou só passar um brilhozinho aqui. E eu não falei que ia ser básico? Eu falei, cara, que ia ser básico dessa vez. Eu me cumpri. Não deu pra fazer um mega contorno aqui. Eu gosto de fazer um contorno bem contornado aqui. E no nariz eu gosto de devolver as sombras, né? Porque sempre falo isso, a base vem, tira as sombras do rosto, deixa a gente com essa cara de placa. Mas é isso, esse batonzinho é vida. É isso. O que vocês acharam? Meu primeiro Maquia e Fala. Alguma opinião? Fiquei perdida, falei muito sobre umas coisas, poucas sobre outras. Eu acho que da próxima vez eu vou construir uma pauta. Meus vídeos todos têm pauta, esse não fiz, então talvez por isso eu tenha ficado perdida. Mas, de toda forma, eu espero que vocês tenham gostado, que o som tenha ficado bom, porque se esse som não tiver ficado bom, eu vou morrer do coração. E agora eu vou lá pagar meus boletos, abrir meus churros, não fritar churros, né, porque eu tô meio que travada. Eu não sei quando é que eu vou voltar a fritar de fato. Eu tô meio como um apoio do Maico e ele fritando sozinho, porque não é legal. Toda vez eu penso que poderia ter sido no meu rosto, e aí eu penso na possibilidade de poder acontecer no meu rosto, e aí eu fico meio travada. Mas é isso. Me sigam lá nas minhas redes sociais, a gente papia muito no Instagram, igual eu falei. No celular parece que eu me sinto mais à vontade pra falar do que aqui nessa câmera gigante. E
A gente se vê aí por estes vídeos afora dessa rede social chamada YouTube. Rede social? Talvez, não sei. Até a próxima.